vamos pedir ao Cione que faça a leitura da prece inicial, da prece não, da página de hoje. Herdeiros de Deus, considerando-se a tua ascendência divina, já deste conta de que és herdeiro de Deus? Ele criou o universo e a vida, enriqueceu a sua obra de sabedoria e beleza, colocando-te, por amor, como parte integrante dessas maravilhas e facultando-te fruí-las todas. Por direito natural, possuis tudo o que é dele, bastando somente que devolvas os dons em ti latentes, a fim de que possa desfrutar de toda essa opulência e grandeza. Amado por Deus, és também herdeiro das ideias sublimes que te proporcionam conquistar espaços, penetrar o mecanismo da vida e decifrar os enigmas desafiadores que te aguardam. O teu dever é fazeres-te receptivo ao pensamento divino em tudo e em todos presente, de modo a captá-lo e pô-lo em ação à medida que o conquistes. Dispões de todos os bens e poderes que estão ao teu alcance. Todavia, são importantes, se não imprescindíveis, para lográ-los, a confiança e a fé, bem como o esforço para desdobrares as capacidades adormecidas em ti, mediante as quais saberás usar estes tesouros com edificação e integridade. Tudo que te falte não é valioso, porquanto o essencial à vida é a sabedoria para conduzi-la, a fim de conseguires não apenas coisas, senão lograres a plenitude e a abundância que o teu direito de herdeiro põe à tua disposição. Se permaneces na infância espiritual, não podes usufruir, por não saberes utilizar de todos os bens. Todavia, se adquires a maioridade, irás utilizando-te e felicitando-te com todos os tesouros da criação, como filho de Deus, portanto, seu herdeiro ditoso. Joana de Ângeles, do livro Filho de Deus, psicografia de Valdo Pereira Franco. Vamos fazer a nossa prece. Deus Pai de Filho do amor, Senhor da vida, da luz, da eterna vontade. Jesus, divino mestre de nossas almas. Nesse instante, Senhor, em que elevamos a Ti os nossos pensamentos, nesta página lida nesta hora, nós queremos nos agradecer mais uma vez, Senhor da vida, pelas bênçãos incessantes do Teu amor, que nos torna herdeiros da Sua misericórdia, da Sua paz, para que possamos desenvolver os nossos talentos e busquemos sempre, Senhor, nos alinhar às Tuas promessas de elevação, a fim de que, Senhor, nós possamos, ao raiar dos nossos dias na vida terrena, encontrarmos, Senhor, um novo objetivo na vida eterna que prossegue após a nossa vida. Fica conosco, Senhor, ensinando-nos mais uma vez que, como co-herdeiros de Deus, nós estaremos sempre sob a Sua tutela, abençoados por Ti e, Senhor, refazendo os nossos passos, a nossa vida, na medida da nossa evolução terrena. Fica conosco, portanto, na bênção dessa noite, sustentando e guardando os nossos corações, a nossa vida, hoje, agora e por todo sempre. Nós te agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos amigos espirituais que não nos faltam sempre presentes junto a nós, e te pedimos, Senhor, sobretudo, a Sua proteção para o nosso companheiro, que nessa noite irá proferir a palavra de verdade, de vida, que provém da doutrina espírita e do Evangelho. Que assim seja, graças a Deus, nós te damos nesta hora. Amém. O nosso companheiro Carlos Eduardo, que é da Congregação Espírita Paz e Harmonia. Com ele, a palavra. Primeiramente, boa noite. Espiritualidade amiga, sobre as bênçãos de Deus, possa estarmos amparando nesse momento em que aqui estamos com uma alegria muito grande, e é sempre para prazer muito grande estar aqui com os nossos irmãos
nos foi dado o seguinte tema para o estudo da noite, está no Evangelho segundo o Espiritismo, o seu capítulo 13, cujo capítulo é: não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E nos foi solicitado os dois últimos itens desse capítulo, que é o item 19 e o item 20. Benefícios pagos com a ingratidão e beneficência exclusiva, que a gente vai ler, aqui na próxima página. O item 19, o que o Evangelho segundo o Espiritismo nos fala? Então, na verdade, são duas perguntas até bem oportunas. Que se deve pensar dos que, recebendo a ingratidão em paga de benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos? Isso é, aquela pessoa que tem aquela incumbência de realizar determinadas atividades, fazem benefícios a outras pessoas, e muitas das vezes aquelas outras pessoas retribuem com ingratidão. E por receberem essa ingratidão, essas pessoas que estavam fazendo aqueles benefícios, eles simplesmente deixam de praticar o bem para não receber em troca a ingratidão. Esse é o item 19. E o item 20, que é a beneficência exclusiva, que também é uma pergunta muito oportuna. É acertado a beneficência quando praticado exclusivamente entre pessoas de mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido. Isso é, só fazer o bem àquelas pessoas que compartilham das nossas mesmas ideias, das nossas mesmas crenças, das nossas mesmas culturas, da nossa mesma raça. E aí, para a gente começar, vamos entender um pouco o que é beneficência. A palavra beneficência, se a gente procurar no dicionário ou no próprio Google, a gente vai encontrar lá: beneficência é igual ao hábito de fazer o bem. E aí já começa o nosso primeiro questionamento. Se é hábito, não é uma coisa que a gente faz lá uma vez ou outra, é algo que nós fazemos com habitualidade. Eu faço constantemente uma coisa, então isso acaba se transformando num hábito, E no caso da beneficência, é o hábito de fazer o bem. Então a verdadeira beneficência é o ato, a cultura que nós já adquirimos e já assimilamos de fazer, de realizar o bem para com as outras pessoas. Então, quando a gente fala na benevolência, na acepção dessa palavra, nós estamos falando na prática habitual do bem. E isso é importante para a gente, até porque essas duas questões vão abordar muito realmente essa prática, a verdadeira prática da benevolência. E aí, vamos focar cada item primeiro. Primeiro, item 19, o que pensar daquelas pessoas que recebem ingratidão em troca dos benefícios que fazem e por isso deixam de praticar o bem, para não receber novamente aquela ingratidão, para não se deparar novamente com aquela pessoa que não agradeceu aquele bem feito para com aquela pessoa. E interessante que quando a gente começa a estudar, eu principalmente, eu procuro me ver muito naquilo que eu leio, procurar em mim as falhas que constituem esses estudos.
E na verdade, acho que cada um de nós acaba se identificando um pouquinho, né? E, de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, né, na resposta a esse item, os Espíritos nos falam que nesses casos, dessas pessoas que deixam a prática do bem, porque ficaram melindrados por pessoas que não agradeceram ou não reconheceram as suas ações, neles há mais egoísmo do que caridade. É importante a gente ressalvar o seguinte: todos nós, ainda neste planeta Terra de provas e expiações, todos nós ainda temos resquícios de egoísmo dentro de nós. Tanto é que o nosso planeta ainda é um planeta de provas e expiações. Chegará o dia em que nós conseguiremos banir esse sentimento do nosso interior, do nosso íntimo? Sim, mas ainda temos dentro de nós algumas características de egoísmo. E quando a pessoa ela deixa de praticar algo bom, porque queria algo em troca e não recebeu, e por isso ela deixa o trabalho, abandona o trabalho, é porque muitas das vezes nessa pessoa esse sentimento de egoísmo ainda é maior do que o sentimento de caridade. E quando o inverso acontece, isso é, quando o sentimento de caridade começa a superar o sentimento de egoísmo, significa que nós já estamos caminhando a passos um pouco mais largos do que muitas das vezes o nosso companheiro. Então não é o nosso objetivo aqui criticar, julgar ninguém que às vezes ainda não tenha conseguido colocar o sentimento de caridade acima do sentimento de egoísmo, porque todos nós ainda temos um pouco desse sentimento dentro de nós. Mas o objetivo aqui é justamente mostrar o caminho que nós devemos seguir para que essa relação se inverta, e que a caridade possa ser colocada acima do egoísmo. Então, esses irmãos, e nós muitas das vezes nos incluímos, muitas das vezes deixamos o egoísmo subir a nossa cabeça e falar mais alto que a caridade. E interessante que nessas pessoas não existe o interesse sincero na prática do bem. Por quê? Porque na verdade a pessoa que espera uma retribuição material pela prática de um bem, por algo bom que está sendo praticado, ela na verdade ela não tem interesse na prática do bem, e sim no reconhecimento que ela poderá ter ao fazer aquela atividade. E Jesus nos dava muitos exemplos dessa questão da verdadeira benevolência, da verdadeira caridade, ao comparar lá os fariseus a sepulcros caiados, que realizavam ações simplesmente com o intuito de se promover perante as pessoas. A ação em si não importava para eles. O que importava era o resultado que aquela ação materialmente revertia-se a favor dele. Então, essas pessoas ainda têm um sentimento maior de egoísmo do que de caridade, porque a finalidade, no fundo dessas pessoas, nós também um pouquinho, é de receber aquela gratidão. Olha, fulano fez isso, e se promover perante as pessoas. Dentro do meio espírita, existem algumas situações interessantes para se estudar, para se analisar e para fazer uma reforma íntima. E eu me policio muito com relação a isso. Até porque, como Kardec nos fala lá, como alcançar
atividade de avô disse, para a gente conseguir alcançar um progresso mais rápido, a espiritualidade nos fala, o sábio da atividade de avô disse, conhece-te a ti mesmo. Então eu procuro me conhecer bem, aceitar que ainda sou um espírito em evolução, com um monte de erros, com um monte de problemas, porque aceitando isso eu começo a ter um pouco mais de cuidado, né? Então eu tenho um medo, um receio muito grande da questão da promoção, o Eduardo, aquilo, isso, porque eu me conheço e eu sei que no fundo eu posso me deixar cair por uma situação dessas. Então eu luto constantemente contra isso. E existe uma situação dentro do movimento espírita, até muito comentada, não se deve, né? Aplaudir, elevar, exaltar os companheiros, né, que desempenham liderança nos grupos espíritas. Não que a gente não possa dar um abraço fraterno, abraçar o companheiro que chega à nossa casa, né? Mas a questão da elevação daquele companheiro, né, a uma condição muitas das vezes superior aos outros, isso é complicado. E nós já vimos inúmeros companheiros, né, que exerciam direção dentro da doutrina espírita falirem, né, justamente por situações como essas, porque chegavam ao ponto de se acharem realmente superiores. E são nesses resquícios do egoísmo, né, são nessas brechas que os nossos companheiros nos atacam. E nós, em muitas das vezes, acabamos cedendo. Então, essas pessoas permitem que o egoísmo seja maior que a caridade, porque no fundo realmente não tem interesse na prática da caridade. Fazem o bem apenas para receber demonstrações de reconhecimento. Lembrando que nós não estamos aqui para julgar nem a nós e nem a nenhum desses companheiros. E qual é a importância do desinteresse na prática do bem? Por que Jesus nos fala tanto, pratique o bem sem olhar a quem? Né? Por que nós recebemos tantas dessas informações e nós devemos praticar o bem de forma desinteressada? Praticar o bem pelo bem, fazer o amor pelo amor. Muito simples. Jesus afirmava: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, eu vim para os enfermos. E aí o questionamento que a gente deve fazer: onde e para quem nós desejamos praticar o bem? E muitas das vezes a gente pensa: não, eu quero praticar o bem lá na colônia Nosso Lar para o ministro da regeneração. Ele não precisa da nossa prática do bem. Quem precisa da nossa prática do bem são os enfermos. São aquelas pessoas que o próprio Jesus amparou, colheu em seus braços, enxugou úlceras. As pessoas que necessitam da nossa benevolência são os enfermos. Não só enfermos do corpo, mas principalmente enfermos da alma. Então, qual a importância do desinteresse na prática da beneficência, na prática do bem? É compreender que as pessoas que mais necessitam estão em condições de enfermos. E se estão enfermos, muitas das vezes não têm a capacidade de reconhecer o bem que nós estamos fazendo para ele. Vamos pegar o exemplo de um filho. Filho, você tem que ir para o colégio. Filho, você tem que tomar um remédio ruim. Mas o filho não gosta de um remédio ruim. A minha filha, que está lá embaixo da evangelização, tem verdadeiro horror de injeção, de tirar sangue para fazer exame. Então, quando eu levo ela para tirar sangue para fazer exame, ela não vai me agradecer: ah, pai, obrigado por você estar me trazendo aqui para tirar sangue. Ela não vai me agradecer, ela vai achar ruim, vai reclamar.
mas eu sei que aquilo será um bem necessário para ela. Então eu faço sem esperar que ela me agradeça. Por quê? Porque o que eu desejo é o bem dela. Da mesma forma acontece com aquele companheiro que nós estendemos a palavra amiga, que nós entregamos a mensagem espírita fraterna. Muitas das vezes na Itapiruna, quando nós fazíamos a campanha do quilo com os jovens e saíamos de porta em porta pedindo alimentos, né? E fornecíamos a mensagem espírita, e muitas das vezes ela não era aceita. Muitas das vezes a pessoa retrucava, reclamava, né? Mas por quê? Ele tem o direito dele estar numa condição que muitas das vezes nós com certeza nós já estivemos e não chegou ainda o momento dele. Então a gente não tem que esperar dessas pessoas que nós retribuímos, que nós procuramos dar amor, fazer o bem, praticar a caridade. Nós não devemos esperar dessas pessoas a retribuição, porque são enfermas, estão enfermas, estão na condição ainda de enfermas. O próprio Jesus, quando os leprosos se aproximaram dele, pedindo que fossem curados, ele os curou, e no entanto só um voltou para agradecer. E no entanto ele não deixou de fazer o bem. Da mesma forma, nós devemos nos questionar onde e para quem nós desejamos ou devemos praticar o bem. E é justamente para aqueles que mais necessitam, para aqueles que mais vão reclamar, para aqueles que mais vão virar as costas para nós depois do auxílio. Mas isso é parte da nossa evolução, porque se nós desejarmos o reconhecimento material, nós estaremos dando mais importância às coisas dos homens do que às coisas de Deus. E nós necessitamos, praticar o bem pelo bem, porque dessa forma as nossas ações serão reconhecidas pelo Pai. E muitas das vezes, Deus permite que sejamos pagos realmente pela ingratidão. Muitas vezes nós estamos lidando com enfermos. E muitas das vezes nós também estamos nessa condição de enfermos. E Deus permite que essa ingratidão aconteça justamente para provar a nossa perseverança em fazer o bem. O mundo precisa evoluir, mas não é a terra em si, a matéria que vai evoluir. São os seres que habitam o planeta Terra que irão conseguir mudar a sua característica vibratória e irão constituir um mundo melhor. E para isso são necessários os trabalhadores, são necessários que as pessoas perseverem em fazer o bem. E para isso é necessário muitas das vezes essas provas. E o mais interessante é que quando a gente pensa assim, Deus, dá-me paciência para lidar com determinada situação, dá-me a coragem para fazer o bem sem querer nada em troca, E muitas vezes a gente acha que Deus vai dar para a gente uma caixinha vindo dos céus com uma asazinha, e a gente vai abrir aquele lacinho, e ali vai estar cheio de paciência, ali vai estar cheio de vontade de trabalhar. E não é assim. A perseverança se dá em enfrentarmos situações que irá nos fazer trabalhar a perseverança. A prática, a vontade de fazer o bem virá através de situações que irá nos empurrar para a prática do bem. Então nós necessitamos dessas provas, para nos burilar, para nos testar, justamente para provar a nossa perseverança no bem. Sabemos de antemão que os beneficiados, na maioria das vezes, não agradecerão.
mesmo assim é necessário ajudar sempre. E além de sabermos de antemão que esses companheiros não agradecerão, é importante trabalharmos em nós não aguardar o agradecimento. Não esperar que sejamos agradecidos por aquilo que nós estamos fazendo. Então é tudo uma etapa, né? Primeiro a gente sabe que a gente não vai receber e a gente tem que se preparar para isso. E futuramente a gente já se prepara para não buscar, para não esperar isso, para não esperar esse agradecimento. Nesse capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Protetor nos fala o seguinte: fazendo o bem, trabalhais para vós mesmos e pelos vossos. Quando nós realizamos o bem desinteressado, nós estamos trabalhando para nós mesmos e para aqueles que nos cercam. Nós estamos irradiando ao nosso redor vibrações positivas que irão nos auxiliar na nossa caminhada e também aqueles que caminham conosco. Porque quando eu pratico uma boa ação desinteressadamente, eu crio em torno de mim uma atmosfera positiva. E é interessante, né, como a própria Joana de Ângeles nos fala, e ela fala um texto bem interessante, que o maior mal que eu faço não é, o maior bem que eu faço não é o bem que eu faço a mim, e sim o bem que eu faço aos outros. Então, quando a gente pratica o bem para o próximo, esse é o melhor bem que a gente consegue fazer para nós mesmos e para nossos outros. Os benefícios acabam por abrandar os mais empedernidos ou endurecidos corações. É interessante que a gente tem uma visão muito limitada das questões espirituais, né? A gente pensa muito no agora. Olha, a doutrina espírita nos fala, né? Nós somos espíritos imortais, né? Eterno é só o Pai, mas nós somos imortais, nós somos criados por Deus e nós teremos uma infinidade pela frente. E muitas das vezes, mesmo sabendo isso, a gente só pensa naquele momento. Uma pessoa que recebe uma ação bondosa nossa, o companheiro chega na casa espírita, nós o acolhemos, nós o amparamos, e quando ele se sente melhor, ele simplesmente sai, e às vezes até reclama do grupo: não me atenderam bem, demoraram demais para me curar, e às vezes acontece isso, né? Porém, esse período que ele esteve aqui, e que foi amparado pela bondade, pelo amor das pessoas, muitas das vezes não floresceu naquele momento que ele estava aqui, mas com certeza a semente foi plantada, e essa semente irá florescer, irá germinar daqui a algum tempo. Pode às vezes até não ser nessa encarnação, pode ser inclusive quando o companheiro desencarnar, mas com certeza aquela semente está plantada, porque os benefícios da beneficência, mesmo esquecidos no momento, produzirão frutos mais tardes. Porque cedo ou tarde nós somos muito assim, né? A hora que o negócio aperta, a gente eleva o pensamento, busca Jesus, lembra do que o palestrante falou, e da mesma forma o outro companheiro. Às vezes ele chega aqui na dor e no sofrimento e pede ajuda, né? Vocês têm a obrigação de me ajudar, vocês estão falando que praticam a caridade, realmente é nossa obrigação como cristãos, e ajudamos o companheiro.
e falamos a eles palavras de conforto, de amparo, buscamos na elucidação do estudo que o companheiro compreenda que o sofrimento e a dor é parte de um processo de aperfeiçoamento moral. Às vezes ele não entende, não compreende, não quer aceitar, mas pelo simples fato de vir à casa espírita, receber passes, receber água fluida, ele sente uma melhora e o que muitas vezes faz, vai embora. Só que muitas vezes, quando ele retomar a dor ou o sofrimento, aquela palavra que foi colocada aqui para aquele companheiro vai florescer. Ninguém passa pelo planeta Terra sem absorver pelo menos um pouquinho que seja de conhecimento, de ensinamento. Eu vou contar para vocês um caso que aconteceu na favela da Rocinha. Algumas companheiras da evangelização lá do Rio de Janeiro, perdão, mas eu esqueci completamente o nome delas, já fizeram alguns trabalhos e divulgou muito essa história porque foi um fato real, né? No próprio site lá, Espiritismo, né, espiritismo.com, existe esse relato que é do grupo lá do Leon Denis. E ela nos fala o seguinte, que numa favela, na favela da Rocinha, existia um grupo espírita, e esse grupo espírita procurava atender as pessoas, né, a evangelização, as crianças, dava o ensinamento às crianças, e tentava de alguma forma concorrer, vamos dizer assim, com o mundo da droga. Que o mundo da droga ia lá e rebanhava as crianças, os jovens, né? E o sonho de muitos desses jovens que moram em favelas e convivem com o tráfico é ser o aviãozinho do tráfico. O que você quer ser quando crescer? Eu quero ser traficante igual ao meu irmão mais velho, igual ao fulano. Então esses viram meio que heróis para ele naquela realidade. No entanto, no trabalho feito na casa espírita, eram dadas orientações daquelas crianças, né? Buscava-se, ainda na tenra idade, orientá-los para a vida verdadeira. E um desses meninos, uma dessas crianças, que passou por lá um período pequeno, mas passou por lá, cerca de 2 anos, saiu, né? Acabou chegando na pré-adolescência, se envolveu com as drogas, e foi para o mundo das drogas. Quando já adolescente, em função das drogas, ele foi morto. Ele foi morto, foi para o plano espiritual, e dali a algum tempo, quando ele conseguiu, né, se restabelecer, ele deu comunicação na casa espírita informando que foram graças àquelas informações, mesmo que pequenas e simples, que ele recebera na evangelização da casa espírita, que o permitiu começar a sua caminhada no plano espiritual. Então, por menor que seja o período em que o companheiro está recebendo uma informação, recebendo um amparo, recebendo um sentimento de amor, a semente ali está sendo plantada. E muitas das vezes ele não vai conseguir fazer germinar a semente naquele momento, mas certamente isso irá acontecer mais cedo ou mais tarde. Eu tenho aqui um livro, o nome do livro é Sentimentos e Conflitos, psicografia da Grace Kawali, e nos conta uma história muito interessante. Nos conta a história de um velho padeiro chamado Chaim. Esse padeiro, ele era polonês de nascimento, só que ele vivia, né, apesar de ser polonês, ele vivia entre judeus na Palestina. Perdão, entre palestinos na própria Palestina, que tinham religiões um tanto quanto diferentes. E esse velho padeiro, Chaim, ele começou a adquirir uma doença chamada vitiligo, que é uma doença em que as pessoas começam a ter a descoloração da pele.
a pele começa a ficar esbranquiçada. Então as pessoas que estavam ali, as pessoas que consumiam o seu pão, pararam de comprar o pão, porque eram muito preconceituosas e achavam que aquilo era um tipo de lepra ou algum tipo de doença contagiosa, e deixaram de comprar o pão do velho Shem. Então ele acabou fechando a padaria e aposentado. Começou a receber a pequena contribuição, que lhe é direito naquele seu país, que é o direito da aposentadoria. E começou a ficar ocioso, começava a olhar para os lados, olhar a rua, e ele começou a ver inúmeras crianças que, ao sair da escola, começavam a brincar embaixo da sua janela. Crianças maltrapilhas, magrelas, brincando de guerra com rifles improvisados de pedaços de madeira, e aquelas crianças todas esfarrapadas e bem desnutridas, estavam sempre por ali, e ele sempre vendo aquela situação, uma quantidade muito grande de crianças, como é o costume desses países. E certo dia, ele que já tinha sido casado, no entanto a esposa se separou dele, porque ele, sendo polonês, ele foi prisioneiro nos campos de concentração, no qual ele perdera todos os seus familiares e se tornara órfão. Por sorte não morreu. Então ele, ao iniciar o relacionamento, até por uma carência de afetividade, ele tinha um apego muito grande à esposa e à família. Ele acabava transformando esse apego, esse amor, em ciúme. A esposa, não conseguindo administrar isso, o abandonou e o levou seu filho junto com ele. E por mais que ele tentasse mudar, estava no íntimo dele, ele não conseguia mudar. Era o amor possessivo que ele tinha. E aí, certa vez, ele que orava muito, era muito religioso, ele decidiu fazer numa noite uma fornada de pães. Como ele estava acostumado a fazer, ficou a madrugada toda a fazer pães. E de manhã cedo, aquele monte de pão, tudo fresquinho, cheiroso, com aquela casca douradinha, só que ia estragar, porque ninguém comprava os seus pães. Aí ele teve uma intuição. Esperou aquelas crianças que todo dia brincavam aqui em frente da casa dele, saindo do colégio, e ao começarem a brincar, ele levou aquele cesto de pães para fora e ofereceu àquelas crianças. E no início, até por terem religiões, princípios diferentes, ficaram meio assustadas, alguns até o xingaram, mas ao pouco, vendo aquele pão cheiroso, começaram a se achegar e começaram a comer os pães, se fartaram de pães, foram para casa, levaram pães junto com eles, e isso gerou certa controvérsia entre aquela comunidade. Algumas pessoas não gostaram do que ele fez, outras o agrediam verbalmente, mas enfim, ele estava sendo falado, ele estava tendo alguma ação, ele estava fazendo algo, e de certa forma ele gostava dessa atenção que as pessoas davam para ele, porque até então ele não recebia atenção nenhuma. Ele gostava desse movimento. E certa vez, o salário que ele ganhava da aposentadoria era muito pouco, então muitas das vezes faltavam determinados ingredientes, ele não conseguia fazer, ele ficava um dia, dois sem conseguir fazer os pães. E quando foi determinada época, ele começou a chamar algumas daqueles jovens, daquelas crianças, para trabalhar com eles. E as próprias mães, percebendo que seus filhos estavam mais gordinhos, mais fortinhos, começaram a ver o velho Shem de outra forma. Começaram a simpatizar com ele. As crianças que faziam aquela algazarra e brincavam de guerra, de dar tiros, de matar uns aos outros, como era característica daquela região, pararam com esse tipo de brincadeira e se dedicaram mais ao trabalho na padaria. E numa determinada vez, quando
faltou o trigo novamente, a grande surpresa. As pessoas, os vizinhos que ali estavam, que até então o repudiavam, se juntaram para comprar o trigo que faltava. E ele voltou a fazer os pães, e ele voltou a servir as pessoas, né? E começou a existir naquele ambiente que até então era hostil, uma certa harmonia, uma certa inter-relação entre as pessoas. Numa certa noite, um grupo de militares da Frente para a Libertação da Palestina, eram militares, invadiu a vila onde eles moravam. Atearam fogo em alguns prédios, depredaram alguns carros. O senhor Shem, ele saiu para ver o que estava acontecendo, e um desses soldados o acertou com um calhau, com um pedaço de pedra, ao qual atingiu sua testa e começou a sangrar. E esse soldado, esse militante, até pelo senhor Shem ser judeu, ser da Polônia, tinha tanta raiva, tinha tanto ódio que desejava matá-lo. E qual não foi sua surpresa? Que quando ele olhou para os lados, o número daquelas crianças que ele aceitava na sua padaria para lhe ajudar a fazer pão, e o número daquelas crianças que ele alimentava com pão, se tornaram verdadeiros escudos humanos na frente daquele soldado, impedindo que aquele soldado terminasse o trabalho que desejava, que era de matar o seu Shem. E nisso, nesse sentimento, o senhor Shem, vendo aquela situação, vendo aqueles jovens, aquelas crianças sem medo se colocarem entre os soldados, despertou nele um sentimento novo, que até então ele não conhecia, o do amor verdadeiro, que até então ele fazia determinadas coisas, mas por interesse de ser falado, de ser questionado, de alguém identificá-lo como uma pessoa. Mas a partir daquele momento ele viu que uma semente que ele plantou, mesmo sem o interesse, germinou naquelas crianças um amor puro e verdadeiro. E dessa forma ele pôde compreender que o próprio amor que ele sentia pela sua esposa era um amor egoísta, porque ele não desejava a liberdade dela como espírito, ele desejava aprisioná-la. E com isso ele começou a rever os seus conceitos, né? E começou dessa forma a ser mais benevolente, a amar sem o interesse do retorno, sem o interesse do aprisionamento, e dessa forma conseguiu evoluir. E muitas das vezes, né, nós agimos também dessa forma, e voltamos lá ao Espírito Protetor nos falando, né, fazer o bem, fazendo o bem, nós trabalhamos por nós mesmos e pelos outros. E dessa forma ele conseguiu mudar a estrutura de todo um lugarejo, de toda uma vila, pelos simples atos que ele realizava. E, antes do tempo acabe, vamos falar um pouquinho do item 20, também do Evangelho segundo o Espiritismo, e que pergunta se é correto a beneficência quando praticada exclusivamente entre pessoas de mesma opinião, de mesma crença ou de mesmo partido. E a espiritualidade responde: não, porquanto precisamente o espírito de seita e de partido é o que precisa ser abolido, visto que são irmãos todos os homens. E aí, há algum tempo eu vi uma propaganda num desses canais de televisão que falava sobre a questão das raças humanas, né? Quantas raças existem no nosso planeta? E a resposta: apenas uma, a raça humana. E isso é importante termos conosco, porque não existem, né, diferença entre o homem que tem uma religião e o homem que tem outra. Todos são filhos de Deus, todos são criados da mesma maneira.
E muitas das vezes todos praticam o bem, de acordo com as suas religiões, mas todos o fazem. E Jesus nos dá um exemplo maravilhoso dessa diferenciação. A parábola do bom samaritano. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores. Descia pelo mesmo caminho um sacerdote, que era de uma estrutura, na verdade, não era nem tão diferente. Era alguém que deveria, pela acepção da constituição que ele era, deveria ajudar. No entanto, vendo-o, passou de lado. Logo em seguida descia um levita, que também deveria ter, por acepção nas suas ações, de socorrê-lo. No entanto, não foi diferente daquela do sacerdote, passou de lado. E aí veio o samaritano, que à época era considerado inimigo, porque cultuava, realizava as suas pregações em um templo diferente. E por isso era considerado pelas demais religiões e pelas demais cidades como um inimigo, alguém que não poderia conviver no mesmo ciclo, no mesmo ambiente que as demais pessoas. No entanto, foi o que demonstrou a maior compaixão, a maior benevolência e beneficência para com aquele que necessitava. Então, às vezes o Espírito tem aquela questão de falar: a doutrina espírita é a religião do futuro, A doutrina espírita nos dá o conhecimento para entendermos melhor as coisas, mas também nos dá a responsabilidade. E muitos são de outros grupos religiosos, de outras seitas, que conseguem fazer muito mais pelo próximo do que nós espíritos, mesmo tendo nós o conhecimento do espírito imortal. E Jesus nos dá alguns preceitos com relação a isso. Amai os vossos inimigos. Amai aquelas pessoas que pensam diferente de você. Amai aqueles que têm uma religião diferente, uma cor diferente, um pensamento diferente, porque todos somos irmãos. E aconteceu um caso interessante com o Divaldo Pereira Franco, talvez alguns de vocês já saibam. Perdoe aqueles que já sabem, e os que não sabem fica um pouquinho mais enriquecido. Divaldo era funcionário público, trabalhava numa repartição pública e tinha sempre o seu compromisso na casa espírita em determinados dias. E tinha um colega de trabalho do Divaldo que pegava muito no pé do Divaldo. E Divaldo ia saindo, ele falava: ei, Divaldo, já vai para uma cumba, né? E Divaldo: sim, já vou. Todo aquele ar bondoso, caridoso do Divaldo, compreensível, porque via naquele companheiro enfermo, uma pessoa que pensava diferente dele, no entanto não era alguém que merecia o seu ódio. Sim, já estou indo para uma cumba. E no dia seguinte: ei, Divaldo, já está indo para uma cumba. Sim, já estou. E durante 20 anos, aquela mesma indagação daquele companheiro e a mesma resposta do Divaldo. E quando chegou um determinado dia, aquele companheiro, Divaldo estava passando, ele não falou nada. Divaldo estranhou, todo dia ele fala: o que ele não falou? Aí Divaldo volta para ele: algum problema? Aí ele fala: olha, Divaldo, eu quero conhecer a sua religião. Eu quero conhecer essa doutrina a que você frequenta. Porque durante 20 anos eu tentava te insultar, eu tentava te pegar de alguma forma. E você, durante 20 anos, respondia à minha agressividade com amor e com paciência. Então, com certeza, o que é ensinado nessa sua religião não pode ser algo ruim. Certamente só pode ser algo muito bom. E eu quero que você me leve, eu quero conhecer essa religião com você. E foram. E houve a conversão
daquele companheiro. E o interessante, quando nos fala essa questão de seitas diferentes, né? Se nós não aprendermos a compreender e a perdoar, de que forma nós conseguiremos evitar o desamor entre as pessoas? Se eu não aceito um companheiro de outra religião, como é que ele vai compreender a minha religião? Então, as religiões são importantes em todos os estágios. E é necessário que compreendemos e aceitemos isso. E não deixemos de fazer o bem ou de praticar a beneficência só porque o companheiro é de religião A ou de religião B. E, até para encerrarmos, uma história que nos conta Mohandas Karamchand Gandhi, mais conhecido como Mahatma Gandhi, ou Grande Alma, que ele, sendo um hindu, vivia na Índia, conseguiu, através da não violência, libertar o povo hindu do domínio de uma outra nação que tentava escravizá-los. E a grande dificuldade de Gandhi é que na Índia existiam religiões diferentes e eles se consideravam inimigos. Eram muçulmanos, eram hindus e outras crenças tribais que existiam e que havia muito conflito entre eles. E como Gandhi conseguiria promover a libertação de um país pela não violência se os próprios habitantes desse país se agrediam mutuamente? E muitas das vezes Gandhi fazia greves de fome, ficava dias mais dias sem se alimentar, como uma forma não violenta de pedir aos seus seguidores ou aqueles que tinham respeito, e ele tinha um respeito muito grande na Índia, para que parassem de brigar. Numa dessas situações, onde houve um conflito entre hindus e muçulmanos, Gandhi estava na sua residência, acamado, devido à fraqueza, pela falta de alimentação, pela greve de fome que ele estava fazendo, e um hindu chega para ele, em lágrimas, chorando, e se dizendo um desesperado, porque para ele não haveria mais salvação. E ele constantemente falando, chorando, porque ele era uma alma perdida, ele não conseguiria salvação espiritual no caso dele. E Gandhi questiona por que ele fala. Num ato de loucura que eu tive, eu encontrei na rua um menino muçulmano, mais ou menos desse tamanho, de uns 10 anos de idade. E através da minha loucura, e por não aceitar a sua religião, eu o matei. Eu matei uma criança de uma religião diferente da minha, porque eu odiava aqueles que seguiam aquela religião. E por isso eu sou uma alma perdida. Por isso eu nunca terei salvação. E Gandhi, na sua sabedoria, volta-se para aquele homem, em angústia, em lágrimas, chorando terrivelmente, e fala para ele: vá à rua, encontre uma criança de mais ou menos desse tamanho, que seja muçulmana, e lhe eduque e lhe crie como um filho. Dê a essa pessoa o amor que você daria ao próprio filho. E além disso, a eduque, a educação muçulmana e não a educação hindu. E com isso, Gandhi quis fazer com aquele homem que ele pudesse entrar um pouco na religião alheia e compreendesse que ele não tem inimigos, apenas pessoas que pensam diferentes, apenas companheiros
né, que estão num estágio evolutivo, moral ou religioso diferente. E nem por isso são nossos inimigos. E nem por isso devemos deixar de praticar o bem para esses companheiros. E com essa mensagem eu gostaria, antes de encerrar, né, até para finalizarmos, qual é o lema da doutrina espírita? Fora da caridade não há salvação. Porque justamente é através desses sentimentos de amor, de compreensão, de tolerância, das ações que realizamos para com os nossos companheiros, é que encontraremos a nossa salvação. É que conseguiremos caminhar mais rápido ao ponto de nos encontrarmos como espíritos imortais que somos, de sermos deuses como Jesus nos afirmava que somos. Para isso, basta o trabalho no bem, sem o interesse de recebermos nada em troca, apenas com a consciência tranquila do dever cumprido, apenas com a certeza de que o bem que eu faço vai ser um bem para mim e para aqueles que me seguem, como nos diz o Espírito Protetor do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu queria, mais uma vez, agradecer primeiramente a Deus a oportunidade de estarmos aqui, as vibrações emitidas pelos irmãos aqui presentes, a espiritualidade amiga, e mais uma vez agradecer à diretoria da casa pelo convite que me foi feito. Muito obrigado e que Deus nos abençoe.